mãe fez eu perder o meu bebê e me expulsou de casa quando soube que eu estava grávida do meu padrasto. Essa história aconteceu há bastante tempo atrás, bastante tempo mesmo. Na época, eu morava no interior aqui da minha cidade. Era um interior, assim, muito afastado mesmo e com pouquíssima gente. Eu não cheguei a conhecer o meu pai. A minha mãe fala que ele abandonou ela logo quando ela descobriu que estava grávida. Então, assim, eu só sabia o nome dele, mas nunca tinha conhecido, nunca tive muito contato. Quando eu estava com 7 anos de idade, a minha mãe se envolveu com outro homem com quem ela casou, que era o meu padrasto. E de início, ele me tratava como filha, me tratava muito bem, ele me educava, ele me repreendia quando era necessário. Ele tinha um papel importante para mim, até um certo ponto eu considerava ele um pai, porque ele realmente me tratava muito bem. Mas quando eu entrei ali na fase de ficar mocinha, sabe, começar a pegar corpo, foi quando tudo começou a desandar. Foi quando ele começou a passar a mão em mim, foi quando ele começou a me elogiar muito, foi quando ele começou a tomar liberdades comigo. E todas as vezes que eu falava pra minha mãe o que ele fazia, porque eu nunca fiquei calada, eu sempre falei pra minha mãe o que ele fazia. A minha mãe sempre falava que era pra eu só dizer não, que era pra eu me afastar, pra quando ele chegasse perto de mim que era pra eu sair. Tipo, ela não me defendia, sabe? Ela não tomava outras atitudes, ela apenas falava pra mim que quando eu estivesse sozinha com ele, que era pra eu me trancar no quarto. Era só isso que ela falava. E eu não entendia, mas, tipo, naquele momento eu não tinha muita noção do que ela, como mãe, deveria ter feito. Eu achava que ela estava me protegendo, que ela estava me dizendo o que eu tinha que fazer. Eu achava que era uma forma de proteção. Mas, enfim, quando eu estava com 12 anos de idade, foi quando meu padrasto começou a abusar sexualmente de mim. E naquele momento, eu não sabia que eu podia ir na polícia, eu não sabia que eu podia denunciar, eu não sabia que alguém poderia me defender, porque assim, eu falava pra minha mãe, mas a minha mãe não fazia nada. Então, o que eu pensava? Se a minha mãe, que é minha mãe, pra ela tá ok, então essa situação deve estar certa. Então, por que eu vou falar pra outras pessoas se a minha mãe diz que tá ok? Sabe, era esse o pensamento que eu tinha. Até que quando eu tava com 13 anos, eu descobri que eu estava grávida. E eu descobri porque eu passei muito mal, passei assim mal pra caramba. E aí eu fui parar lá no hospital e no hospital falaram pra minha mãe que eu estava grávida. Na época, a minha mãe até inventou falando que era de um namorado que eu tinha, que ela nem sabia, que ela ia tomar as providências e tal. Enfim, quando eu cheguei em casa, a minha mãe começou a brigar comigo, começou a gritar, começou a perguntar e tal. E eu falei pra ela que eu não tinha namorado, e que eu tava grávida era do meu padrasto. E nisso, ela começou a me bater muito. O meu padrasto estava em casa, ele ouviu toda a situação, ele escutou toda a situação, ele viu toda a situação, mas do mesmo jeito que a minha mãe não me defendia dele, ele também não me defendia da minha mãe. Então ela começou a me bater muito, ela direcionou todos os socos, chutes, tudo em direção à minha barriga, até chegar o momento em que eu comecei a sangrar. E quando eu comecei a sangrar, eu não sabia que eu estava perdendo o meu filho, eu só percebi que tinha alguma coisa ali, mas eu achava que eu estava sangrando porque ela tinha me machucado ou tinha me cortado, alguma coisa assim. E quando ela viu que eu estava sangrando foi quando ela parou. Nisso, ela só olhou pra mim e falou, te limpa e vai embora da minha casa. E aí eu me levantei, eu tava chorando muito. Eu era, sabe, como é que eu ia me defender dela? Eu estava chorando muito, me levantei, fui pro quarto, peguei algumas coisas e saí. E fui pra casa de uma tia minha que era irmã do meu pai. Só que, na verdade, assim, ela era irmã de criação do meu pai. Eles tinham sido criados juntos e tudo, mas desde que ele tinha ido embora, ela não tinha tido mais contato com ele, ela não sabia. Então eu fui pra casa dela. E quando eu cheguei na casa dela, ela viu que eu tava toda machucada e tal, perguntou o que tinha acontecido e eu contei pra ela. E eu contei, olha, aconteceu isso, eu tô grávida e tal, mas aconteceu isso, enfim. Contei tudo pra ela e a minha tia se desesperou. Foi aí que a minha tia me disse que eu deveria ter contado pra ela ou pra outra pessoa que aquilo era crime, que aquilo não podia acontecer e tal. E foi aí que a minha tia me levou pro hospital, porque eu tava muito machucada lá no hospital. Fizeram todos os exames, descobriram que sim, que eu tinha perdido meu bebê, que eu não estava mais grávida, tiveram que fazer lá o procedimento. Chamaram a polícia, eu prestei depoimento, levaram meu padrasto, levaram a minha mãe e tal. Foi assim, a maior loucura, sabe? Só que assim, a pessoa responsável lá era muito amigo do meu padrasto, muito. Então ele facilitou ao máximo para que ele não ficasse preso, para que o processo dele não fosse para frente. E como a gente morava no interior, sabe, não tinha muita voz de querer ir para redes sociais, até porque naquela época nem tinha muita rede social, não dá para fazer movimento em rede social, porque não tinha a facilidade que tem hoje. E aí a única coisa que a gente podia fazer era só aceitar. Naquela época eu comecei a morar com a minha tia, a gente morava na mesma cidade, então assim, às vezes eu tinha que esbarrar com a minha mãe pela rua, esbarrava com o meu padrasto, só trocava de rua, assim, de pista da rua, eu ia pro outro lado da rua e fingia que não conhecia. Quando eu fiquei mais velha, eu comecei a estudar para passar numa universidade, passei, me mudei. Hoje eu moro na capital, tenho meu trabalho, tenho meu emprego, hoje eu entendo plenamente tudo que aconteceu.
Nunca mais tive contato nenhum com a minha mãe. A única pessoa com quem eu tenho contato realmente é com a minha tia, que ela ainda mora lá. E às vezes eu vou pra visitar, mas eu não fico muito tempo porque eu justamente não quero ver a minha mãe. Então, eu só tenho contato realmente com a minha tia, mas hoje eu tenho a minha vida. Eu sei tudo que eu passei, eu entendo tudo que eu passei. E eu só espero do fundo do meu coração que a minha mãe nunca se arrependa de ter tomado essa decisão, de ter tido essa atitude comigo, sabe? Porque mesmo que ela se arrependa, ela nunca vai ter o meu perdão. Porque assim, eu poderia conviver com o fato do que tudo que meu padrasto fez de forma tranquila, sabe? Mas conviver sabendo que a minha mãe fez o que fez, uma mãe fez o que fez com a filha, pra mim, já é demais. Mas enfim, essa é a história de hoje.